Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e hoje a gente vai fazer a correção da OBB 2025, a nossa Olimpíada Brasileira de Biologia. E vamos começar logo de cara fazendo a leitura de um texto que vai nos auxiliar para resolver das questões 1 até a 4. Fim do Shih Tzu, Pug e Bulldog. Projetos de lei querem proibir a criação de cães de focinho curto. Proposta mais dura sugere que violação seja punida conforme a Lei de Crimes Ambientais, que prevê prisão de 3 meses a 1 ano. As justificativas das propostas se baseiam nas condições de saúde desses animais, pois cães braquicefálicos têm mais chances de já nascerem com uma condição chamada síndrome braquicefálica, que afeta as vias respiratórias. Isso inclui problemas como narinas estreitas e uma traqueia subdesenvolvida, que é responsável por filtrar, umedecer e direcionar o ar para os pulmões. Pessoal, eu já vou manter aqui nas questões a alternativa correta marcada com uma setinha, porque assim, quem não quiser acompanhar toda a explicação, quiser saber o gabarito e mais rápido, já pode fazer isso, tá? Então vamos lá, a questão número 1 fala o seguinte: algumas raças de cães, como as descritas no texto, possuem problemas fisiológicos crônicos. O processo evolutivo atuante na prevalência dessas características em raças específicas é a... Então aqui na nossa resposta correta, a gente vai ter a alternativa D com a seleção artificial, que restringe os cruzamentos possíveis e promove a endogamia. Bom, o que vai acontecer? Seleção artificial é aquela seleção em que os seres humanos é que vão selecionar os indivíduos que eles querem reproduzir. Então, por exemplo, nesse caso, foi feita uma escolha estética em que esses animais com essa característica alterada do crânio, do focinho mais curto e tudo mais, isso foi sendo escolhido pelas pessoas para fazer reprodução. E essa característica foi se intensificando. Então, não foi uma seleção natural, não foi algo que o ambiente selecionou porque era mais vantajoso para a sobrevivência. Não, tá? Então, aqui a gente tem a nossa resposta correta. E quando a gente fala do processo de endogamia, a gente está falando do acasalamento, da reprodução entre indivíduos que têm uma similaridade genética. E aí, pessoal, vamos só entender o que está errado nas outras alternativas. Lá na A, a gente vai ter falando assim, ó: mutação, mais comum em cães de pequeno porte do que nos de grande porte. Pessoal, não tem essa correlação entre mutação e o porte do indivíduo. Então, a mutação ela vai acontecer em todos os indivíduos, tá? Independente disso. B, seleção natural, já expliquei para vocês que não é, promovendo sobrevivência e reprodução dos cães mais aptos. Então, a seleção natural, ela iria favorecer condições que permitissem uma maior sobrevivência. E nesse caso, como o próprio texto já falou, essa alteração craniana, ela acaba causando problemas respiratórios nesses animais. Então, isso não é vantajoso. Se fosse seleção natural, isso não seria uma característica escolhida, né, pelo ambiente, escolhida entre muitas aspas, mas selecionada, tá? Então, não faz sentido. A C, cruzamento ao acaso, favorecendo características deletérias que se propaguem na espécie. Então, pessoal, já falamos, né? A seleção artificial, ela é um caso em que os seres humanos escolhem os acasalamentos para favorecer características X. Por exemplo, nesse caso, a aparência específica desses animais. O cruzamento ao acaso seria um cruzamento aleatório no ambiente. Então, não foi isso que aconteceu. E, favorecendo características deletérias, não. Se fosse ao acaso, não teria um favorecimento de características prejudiciais para esses animais necessariamente. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a última fala que é a permutação, promovendo recombinação de diferentes genes deletérios. Pessoal, a permutação é o processo em que o cromossomo do indivíduo, né, os cromossomos, eles vão trocar pedaços entre si, causando novas combinações entre os genes daqueles indivíduos. E ainda fala aqui, ó, promovendo a recombinação de diferentes genes deletérios, especificamente de genes prejudiciais. Então, a evolução dessa espécie não foi por causa da permutação, ela foi por causa da seleção artificial, foi porque as pessoas fizeram isso. Não foram várias permutações que causaram essa característica ou que causaram a sua intensificação, ok? Na nossa questão de número 2, a gente tem aqui, ó:
A traqueia dos mamíferos apresenta uma importante adaptação estrutural que evita o seu fechamento e consequente obstrução da passagem do ar. Essa adaptação corresponde à presença de... Bom, aqui nós temos várias coisas que se aplicam à traqueia, outras não, mas que não necessariamente estão associadas com essa função de não fechar a traqueia, de manter a sua estrutura aberta para que o ar consiga passar. Então, vamos lá. A correta seriam os discos cartilaginosos, então na traqueia a gente tem essas estruturas, que são discos de cartilagem, que vão manter uma estruturação nessa traqueia, mantendo ela abertinha com essa estrutura, essa sustentação. Mas as outras não são a alternativa correta, porque na A a gente tem epitélio ciliado. Pessoal, o epitélio ciliado ele vai acontecer sim, que é um epitélio com cílios, especializações para limpeza, para evitar que impurezas continuem seguindo pelo trato e sejam eliminadas, mas não é a função de não fechar a traqueia. Aí a gente tem células caliciformes, secretoras de muco, também são células importantes do trato respiratório. O muco serve também para reter partículas de impurezas, mas não é a função de não fechar a traqueia. A musculatura lisa vai estar presente em órgãos internos do organismo, mas, mais uma vez, não é essa a função. E temos pneumatócitos do tipo 1, nesse caso seriam células dos pulmões, e aqui a gente está falando de traqueia, então é célula de outro lugar que está nessa alternativa. Agora a questão de número 3. Você sabia que cães não possuem glândulas sudoríparas? A termorregulação desses animais é feita através do ofego térmico, movimentos respiratórios rápidos e curtos que permitem a perda de calor através do focinho, tendo a língua papel importante nesse processo. Nesse processo, as inspirações não podem ser profundas, pois caso isso ocorra, pode levar ao aumento da ou do... Bom, a A já é a correta, do pH do sangue. Pessoal, o que acontece? Vamos entender primeiro por que essa é correta, depois eu falo das outras. Bom, no nosso sangue, a gente tem ali os gases da nossa respiração, então oxigênio, gás carbônico, dentre outras coisas. O gás carbônico, quando ele fica em excesso no nosso sangue, ele produz ácido, ele reage e produz ácido. Então, o nosso pH sanguíneo fica mais ácido. E aí, nesse caso aqui, ele está falando do processo contrário. Se eu tenho inspirações profundas, eu não, né? O cachorro. Se tem essas inspirações profundas, ele vai estar trazendo mais oxigênio, mas ele também vai estar expirando e eliminando gás carbônico. Então, ao invés de ter um excesso de gás carbônico, vai ter menos desse material. Então, não vai ocorrer aquela acidez que ocorreria no acúmulo. Por isso, se não está muito ácido, vai estar mais básico, então o pH vai ser aumentado e não reduzido, tá? Por que eu expliquei dessa forma? Porque a gente sempre aprende falando desse acúmulo do CO2, né? Mas a gente nunca aprende o contrário, quando ele está reduzido, que é o que acontece aqui. Então, a partir do momento que as inspirações são profundas, a respiração como um todo vai ser profunda. Então, essa troca vai ocorrer e não vai ter esse acúmulo de gás carbônico, o que vai ajudar a aumentar o pH. Bom, vamos para a segunda, então. Glicemia seria a taxa de açúcar, então não tem nada a ver, né? Estaria associado ali com o sistema digestivo. A produção de melatonina. A melatonina, primeiro de tudo, né, é um hormônio que vai estar associado aos ciclos circadianos, aquela questão do nosso organismo entender que é dia, noite, ter atividades específicas para esses momentos da nossa vida, então também não tem nada a ver. A D, concentração de CO2 nos alvéolos, então nesse caso aqui a gente já está falando do mesmo assunto, né? Os alvéolos vão estar sempre fazendo trocas com o sangue. Então, quando a gente tem essa inspiração profunda, a gente vai estar trazendo bastante oxigênio e o gás carbônico vai ser eliminado. Mas não vai ter um acúmulo de CO2 nos alvéolos para ter esse aumento de concentração, tá? E atividade sexual também nada a ver. Questão 4. Diferentemente dos humanos, cães, após defecarem, normalmente não acumulam muitos restos fecais em sua região anal. Acredita-se que uma justificativa para essa variação seja relacionada ao tamanho dos glúteos dessas duas espécies. Evolutivamente, glúteos humanos são mais desenvolvidos do que os de cães e gatos, devido a ou o. Então, a gente tem aqui a nossa resposta correta na E, postura bípede. Pessoal,
Evolutivamente, os glúteos são muito importantes para essa postura, porque são justamente músculos que estão associados à manutenção dessa posição. Embora a gente não perceba tanto, não tenha tanta essa consciência, esses músculos são essenciais para que a gente consiga ficar nessa posição ereta comum, tá? Então agora vamos entender por que as outras estão incorretas. Essa questão A, com a seleção natural disruptiva, ela está falando de um tipo de seleção natural que favoreceria extremos. Como assim, Pro? Imagina uma característica, por exemplo, que sejam os glúteos humanos, tá? Seria um favorecimento das pessoas que têm muito pouco desenvolvimento ou um desenvolvimento muito grande. Os medianos seriam prejudicados. Então, a ideia dessa seleção natural disruptiva seria essa, tá? Então, aqui, pessoal, a gente está falando que dos humanos são mais desenvolvidos, mas são desenvolvidos em geral, né? Então, seria um dos casos só dos extremos, né? Não necessariamente tudo extremo, mas seria mais para um lado do que para o outro, e não quem tem muito, muito, muito pouco ou excessivamente. Então, não. B, maior percentual de gordura na espécie humana do que nas espécies selvagens. Pessoal, já falamos que os glúteos são musculaturas, então não vai estar relacionado diretamente assim com a quantidade de gordura, tá? Alimentação industrializada e uso excessivo de hormônios. Bom, aqui a gente está falando de dois fatores que são bem recentes na história humana. Então, a gente não tem como atribuir essa característica que já tinha sido desenvolvida previamente a uma alimentação industrializada que é bem recente e também ao uso excessivo de hormônios, né? E, por último, determinação por padrões sociais de beleza. Pessoal, a mesma justificativa que eu falei na C se aplica um pouco aqui também, e sem contar que os padrões sociais de beleza eles se alteram com o tempo, então a gente pode ter variações, mas também os padrões sociais de beleza não atuam tão fortemente assim na seleção natural. Então, não vai ter sobrevivência a mais porque o indivíduo tem uma característica que favorece ali esteticamente. A gente pode até pensar no fator da seleção sexual, que está atrelado. Então, padrões sociais de beleza podem ser mais selecionados para reprodução, por parceiros, até aí tudo bem. Porém, esses padrões, como eu falei, eles mudam com o tempo. Então, se a gente pensar no tempo evolutivo e no tempo dos padrões de beleza, não vai bater, né? Além disso, eles são muito culturais. Então, dependendo das regiões, dos locais, isso vai mudar também, tá? Então, a gente não vai ter essa conexão tão forte a esse ponto aqui nessa questão. Pessoal, agora vamos falar do texto que vai nos dar apoio para as questões 5 e 6. Vamos lá. Era do fogo. O piroceno pode ameaçar a espécie humana. Especialmente a partir de 2023, a Terra foi tomada por grandes ondas de calor que provocaram mega incêndios em muitas partes do mundo. Em 2024, os mais devastadores ocorreram no Brasil, na parte da Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e em vários municípios do Sudeste. A fumaça tornou o ar em São Paulo e em Brasília quase irrespirável. A fumaça se espalhou por quase todo o sul do país. Os cientistas têm chamado essa difusão de fogo por quase todo o planeta de Era do Fogo, piroceno. Piros, em grego, é fogo. O aquecimento global crescente, favorecendo a difusão incontrolada do fogo e as mega queimadas, pode tornar o planeta inabitável. A escassez aguda de água potável, o declínio da produção de alimentos e o clima superaquecido levariam lentamente a espécie humana à sua extinção. Questão 5. O piroceno seria a forma mais perigosa e destrutiva do antropoceno. Embora o fogo mostre hoje toda a faceta danosa dele ao homem e aos ecossistemas naturais, ele foi bastante importante à evolução humana. A afirmativa que relaciona corretamente a aplicação do fogo e a consequência evolutiva dele é a ou o. Então, pessoal, a gente tem aqui duas coisas para a gente relacionar nas alternativas. Então, a gente tem que ter uma afirmativa que coloca a aplicação do fogo e qual foi a consequência para a evolução direta dessa aplicação. Então, a nossa alternativa correta é a C, que vai falar do cozimento dos alimentos, aumentando a ingestão proteica. Então,
Com a utilização aí do fogo, que a gente tem como um marco da evolução humana, o cozimento dos alimentos foi uma das coisas que foi possível a partir disso, né? E, pessoal, a gente tem duas questões que falam de cozimento dos alimentos, só que uma fala da ingestão proteica e outra glicídica. Só que, pessoal, as proteínas são as mais favorecidas com o cozimento, tá? A absorção de outros nutrientes também pode melhorar, mas a proteica é mais relevante, ela tem uma absorção maior. Então, por isso que essa é a correta. Vamos entender agora as outras alternativas. Então, nas questões incorretas, com exceção da D, a gente tem coisas que a gente usa, tecnologias aplicadas hoje em dia, mas que elas não são evolução do ser humano. São coisas que a gente criou a partir das evoluções prévias. Então, anteriormente, houve o desenvolvimento da coordenação motora fina, como a gente tem hoje, a própria postura bípede, que facilita várias coisas. Então, isso sim foram passos evolutivos, mas não uma termoelétrica, uma indústria, né, uma usina ser uma característica evolutiva do ser humano. Não, uma característica evolutiva do ser humano seria algo no ser humano, e não uma tecnologia que a gente tem hoje, que foi criada muito depois desses passos evolutivos. Questão de número 6. No Brasil, encontra-se um bioma cujas espécies vegetais e animais possuem algumas adaptações morfofisiológicas e ou comportamentais ao fogo. Embora o cerrado possua essas características, estudos apontam que o aumento da periodicidade e intensidade do fogo podem sim gerar alterações na biodiversidade desse bioma. Uma característica das plantas do cerrado que aumenta sua resistência ao fogo é cutícula espessa. Não, pessoal, cutícula espessa vai ser uma proteção que vai aparecer em órgãos aéreos, por exemplo, as folhas, mas é uma proteção para evitar a desidratação, evitar que essa planta esteja ali perdendo muita água num ambiente seco, por exemplo, que ela não vai conseguir repor. A B fala da fotossíntese CAM, é um tipo de fotossíntese, não dá para me aprofundar aqui agora com vocês, porque a gente perderia um grande tempo só nisso, mas é uma fotossíntese específica para adaptação de plantas de locais bastante secos. A C, sementes aladas, essas sementes aladas são estruturas como se fossem asas da semente, mas na verdade são só estruturas que vão ajudar elas a planarem com o vento e se distribuírem para longas distâncias. Então é uma adaptação reprodutiva para ajudar a reprodução a partir dessas sementes. A D, que é a correta, é a periderme espessa. Periderme vai ser um tecido ali do crescimento secundário da planta, que vai ser aquela casca. Sabe aquelas árvores que tem uma casca que muitas pessoas ficam até arrancando os pedacinhos? Não faça isso, mas eu sei que tem gente que faz. Essa periderme é que é a estrutura que vai causar essa proteção. Não só proteção mecânica, ou seja, contra impactos, mas também uma proteção contra o fogo, que é a nossa alternativa correta. E a E, que é o parênquima amilífero abundante, parênquima amilífero seria um tecido de reserva de amido, de armazenamento de amido, uma reserva nutritiva ali para a energia da planta. Então também não tem nada a ver com o fogo. Agora a gente tem um texto para as questões 7 e 8 e ele vai falar do filme A Substância, que foi um grande hit nos últimos meses, foi até um filme que concorreu ao Oscar. Vamos lá. No filme A Substância, Elizabeth Sparkle, que é a Demi Moore, é uma celebridade em declínio que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida de seu programa fitness na televisão. Desesperada por um novo começo, ela decide experimentar uma droga do mercado clandestino que promete replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma. Agora, a atriz se vê dividida entre suas duas versões. A mais jovem, vivida por Margaret Qualley, que devem coexistir enquanto navegam pelos desafios da fama e da identidade. Questão 7. Linus Pauling foi um cientista que trouxe inúmeras contribuições para a química e para outros campos da sociedade. Prova disso é que ele foi o único cientista a receber prêmios Nobel sozinho em áreas distintas. No entanto, Linus Pauling também ficou conhecido pela defesa do uso de grandes doses de vitamina C na cura de resfriados e gripes. Embora essa reação não seja comprovada cientificamente, sabe-se que a manutenção de níveis normais dessa vitamina pode, de fato, evitar o envelhecimento precoce.
A propriedade da vitamina relacionada a essa função é bom, pessoal, já coloquei aqui que é a ação redutora, mas a gente tem duas alternativas que se relacionam, a redutora e a oxidante. Vamos entender primeiro o que são esses termos? Bom, oxidação, uma ação oxidante, é quando as moléculas, elas perdem elétrons, ou seja, partezinhas ali dos átomos são perdidas formando íons. Se você está familiarizado aí com a química, você vai saber do que eu estou falando. E na C, a gente está falando da ação contrária. Redutor é quando tem o ganho de elétrons. Aí você está pensando, parece que é o contrário pelo nome, né? Reduz, ganha. Sim, é assim mesmo, tá? Bom, vamos continuar aqui. Por que eu expliquei essas duas coisas? Porque essas reações dos dois tipos, elas vão acontecendo ali no nosso corpo. E existe no nosso organismo o que a gente chama de radicais livres, tá? Então, os radicais livres são compostos químicos que eles são muito reativos. Ou seja, eles ficam soltos ali no nosso corpo, são moléculas, substâncias ali que vão reagir facilmente com outras. E isso é um problema por quê? Porque elas podem reagir com moléculas que elas não deveriam e causar problemas na nossa célula. Por exemplo, o envelhecimento precoce das nossas células. E aí, a vitamina C, ela tem ação redutora, ou seja, ela consegue fazer com que os elétrons sejam capturados pelas moléculas. E assim a gente evita que os radicais livres fiquem reagindo loucamente ali no nosso corpo. A gente acaba estabilizando esses radicais livres com essa captura. Vocês já devem ter ouvido o termo antioxidante por aí. A vitamina C, ela vai agir dessa forma, porque como ela é redutora, ela impede a oxidação, ela atrapalha que a oxidação aconteça. Então é bem comum escutar esse termo também, embora ele não esteja aqui. Então por isso que é a C. Tá? Agora, vamos entender por que não são as outras. Quando a gente fala de A e B aqui, a gente está falando de em qual tipo de solvente essa substância vai ser solúvel. No caso da vitamina C, ela vai ser hidrossolúvel. Mas, pessoal, essa característica de ser solúvel numa coisa ou em outra não vai ser o que está relacionado com o envelhecimento, e sim a reatividade dela. Então, embora ela tenha a solubilidade dela, nenhuma das duas vai estar relacionada com isso. E por último, o elevado teor calórico, que não é verdade, essa vitamina não tem um elevado teor calórico, então não poderia ser essa. Vamos fazer a leitura da questão 8. A telomerase é uma enzima descoberta por Elizabeth Blackburn e Carol Grander em 1985, que tem como função adicionar sequências específicas e repetitivas de DNA à extremidade 3' dos cromossomos, onde se encontra o telômero. Estudos sugerem que ela pode ser a substância do mundo real, podendo reverter o processo de senescência celular e atrofia de tecidos quando sua síntese é promovida de forma artificial. O uso dessa enzima na busca pela juventude é visto com receio devido à sua elevada atividade em células. Bom, pessoal, vamos entender alguns termos aqui primeiro. Os telômeros, eles são as pontinhas do DNA que vão ter uma proteção. Ou seja, essa pontinha ela não vai ter sequências de DNA que codificam genes que vão atuar ali contribuindo para as funções do nosso organismo. Não, vão ser repetições ali de moléculas que não têm função codificante. Ela é só uma rebarba ali de proteção, digamos assim. A gente costuma comparar com aquela pontinha do cadarço do tênis. Sabe quando você pega o seu cadarço e a pontinha tem um plástico em volta? Aquela pontinha diferente do resto. É tipo isso, seria uma parte do DNA que não é útil como DNA, mas é só uma rebarba para ela poder se desgastar sem causar grandes danos no nosso código genético. Só que o que acontece? As células somáticas em geral, dos nossos tecidos em geral, elas vão tendo um desgaste desse telômero conforme elas vão envelhecendo, e a telomerase, ela é a enzima que repõe isso, que consegue reestruturar esse telômero. Só que essa atividade também vai reduzindo nessas células, então por isso que as nossas células envelhecem. Agora, o que acontece? Nas células cancerosas, que são as células dos tumores ali do câncer, elas se reproduzem de maneira desenfreada. E essas células costumam ter já uma alta atividade de telomerase. Por quê? Porque a telomerase vai justamente proteger esse DNA, o que ajuda nessa divisão celular, porque daí a divisão pode acontecer tranquilamente sem o perigo dessas moléculas de DNA se desgastarem tanto. E aí, se a gente colocasse a telomerase no nosso organismo, a gente poderia acabar ajudando a
ainda mais isso acontecer, porque a gente estaria colocando uma molécula que ia ajudar a proteger o DNA, especialmente nas células cancerosas. Então, a gente ia contribuir com o desenvolvimento desse câncer. E a ideia, né, de ser uma substância seria favorecer todas as células. Poderia até acontecer, mas qual que é o problema? A gente estaria favorecendo também as cancerosas que aparecessem. Então, seria uma consequência muito grave em relação aos outros tecidos. E só para fazer um comentário aqui das células anucleadas, seriam, por exemplo, as hemácias, que são células vermelhas do sangue. Elas não têm núcleo depois que elas estão prontas. Então, nesse caso aqui, a gente não teria ação da telomerase no DNA de um núcleo, porque essa célula não tem núcleo com DNA dentro, certo? As outras aqui são células específicas de tecidos, então reprodutivas, adiposas seriam as de gordura e nervosas. Mas como eu falei, mesmo que essa substância funcionasse nas outras células, o problema, né, o perigo seria a questão das células cancerosas. Vamos fazer a leitura de mais um texto agora para as questões de 9 a 11. Pessoal, esse texto aqui ele é assustador, mas vocês vão ver depois que a questão é mais simples do que ela parece, tá? Vamos lá. Em estudo recente publicado na revista Nature, foi identificado que a espécie humana possui diferentes populações de mitocôndrias, criadas mediante diferentes demandas de ATP para a célula. Enquanto a maior parte das mitocôndrias atua na fosforilação oxidativa, oxidando intermediários do ciclo do ácido tricarboxílico, parte das mitocôndrias apresenta características recém-descobertas, perdendo as cristas mitocondriais e alguns dos seus componentes, passando a atuar na síntese redutora de aminoácidos como a prolina. Não entendi nada, nunca ouvi falar dessas coisas. Calma aí que você já vai saber. Bom, a gente está falando aqui de mitocôndrias, que são as organelas que produzem energia para a nossa célula. E o texto está falando que, aparentemente, existem outras mitocôndrias que elas podem estar envolvidas com outras atividades. Só que ele também comenta, né, um pouquinho sobre o ATP, que seria a molécula de energia do nosso corpo, e sobre a fosforilação oxidativa e o ciclo do ácido tricarboxílico. Bom, esses dois palavrões aí, né? Na verdade são várias palavras, mas a fosforilação oxidativa e o ciclo, eles dois são etapas da respiração celular. Então, a respiração celular, que é o processo de produzir energia no nosso corpo, tem 3 etapas. A glicólise, que é a primeira etapa, a etapa do ciclo de Krebs, ou também etapa do ácido tricarboxílico, ou etapa do ciclo do ácido cítrico, tem vários nomes, e por último a cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa. E aqui, pessoal, a gente não costuma estudar no ensino médio muito detalhadamente cada uma dessas etapas, mas para nós interessa aqui a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, ou a fosforilação oxidativa. Olha só essa questão de número 9. Com a perda das cristas, as mitocôndrias redutoras apresentam diminuição da atividade de uma importante enzima respiratória. Essa enzima é A, e aqui talvez você ficasse preocupado no começo, mas você chutasse certo, porque essas outras, eu imagino que você não fosse se lembrar delas, ou talvez nem tenha estudado, mas a correta sim, que é a ATP sintase. A ATP sintase é justamente a molécula que vai fabricar ATP, moléculas de energia, nessa terceira etapa da cadeia respiratória. E essa molécula fica nas cristas mitocondriais, que são as dobras. Eu vou deixar aqui o desenho da mitocôndria para você ver onde estão essas cristas, tá? Pessoal, todas essas enzimas aqui, das outras, elas fazem parte das reações associadas à respiração celular. Mas, como eu falei para vocês, geralmente a gente não estuda nessa profundidade. Então, eu nem vou ficar falando da função de cada uma, porque vão ser reações químicas muito específicas que, como eu falei, se você estiver na faculdade, talvez você use essas informações. Mas aqui pra gente, nível de ensino médio, não é necessário, tá? Pessoal, a questão 10 é muito legal porque ela vai falar de uma coisa que é até famosa por aí e era fácil de deduzir. Olha só, a mitocôndria é uma das poucas organelas conhecidas que apresentam DNA próprio, ou seja, um DNA extranuclear. Ou seja, pessoal, um DNA sem ser aquele do núcleo, aquele basicão que todo mundo tem, que dá as suas características. Nesse sentido, a sequência do DNA mitocondrial de um indivíduo deve apresentar maior similaridade com o DNA presente nas mitocôndrias de seu ou sua. Bom, pessoal, a mitocôndria, ela é uma organela que ela tem DNA próprio. A gente tem uns shorts aqui de mitocôndria, eu vou deixar linkado para vocês, mas quando tem a junção de ovócito e espermatozoide lá na reprodução, quando a gente vai formar nossa primeira célula do indivíduo,
a mãe que acaba mandando as mitocôndrias. Por quê? Porque as mitocôndrias do pai, lá do espermatozoide, elas ficam associadas lá na peça intermediária, que está mais próxima do flagelo, porque afinal ela dá energia para esse flagelo se mover e fazer com que o espermatozoide chegue no seu destino. Então, a gente acaba não tendo o envio dessas mitocôndrias do pai. Então, vai ser sempre da mãe para os seus descendentes, independente se é um filho ou uma filha, tá? Então, aqui nas alternativas, olha só, com quem que seria mais similar a mitocôndria? Com o avô materno? Não, porque olha só, o avô, ele não manda para a mãe. Então, a mãe já não vai ter essa conexão com o avô e o neto piorou, né? A avó materna, que é a correta, então, a avó manda para a mãe e essa mãe manda para os seus filhos. Então, é sempre a mãe que passa para frente, tá? Aí aqui, ó, irmão de seu pai? Bom, o meu pai não me passou a mitocôndria, porque veio da minha mãe, então o irmão dele não tem nada a ver, né? Irmã do pai, mesma coisa, por mais que a irmã seja mulher, né? Ela recebeu as mitocôndrias da mãe dela, assim como o meu pai, mas meu pai não me manda mitocôndria, então não vai ter essa conexão, tá? E por último, a avó paterna. Mais uma vez, ó, é a avó até mandou para o pai, mas esse pai não manda para mim, então não, tá? A alternativa B vai ser a correta. Pessoal, mais uma questão que vai falar de respiração celular aqui. Olha só. 11. O ciclo do ácido tricarboxílico é um processo mitocondrial aeróbico. A dependência do gás oxigênio para a ocorrência dessa etapa da respiração é explicada pela... Aí a gente tem que falar qual que é a que explica essa dependência. Vou explicar as incorretas primeiro, que fica mais fácil da gente eliminar. Bom, esse ciclo é aquele mesmo ciclo da outra questão, o ciclo de Krebs, segunda etapa da nossa respiração celular. E, pessoal, aqui, partindo da B como a primeira das incorretas, a gente tem aqui, ó, participação direta do O2, do oxigênio, na oxidação do ácido cítrico. Não, o oxigênio não vai atuar nessa oxidação inicial, tá? Então, se você sabe lá o mínimo do ciclo de Krebs, você vai saber que não é aqui que o O2 vai participar. Depois a gente tem produção do ATP só ocorrer na presença do oxigênio. Não, pessoal, dá para produzir ATP, energia sem oxigênio, lá no processo de fermentação. Tá? Então, é outra forma de produção de energia. Tem a respiração celular e tem a fermentação. A D, produção de CO2 ocorrer na matriz mitocondrial. Pessoal, aonde o CO2 é produzido não interfere na dependência do oxigênio, certo? Então, a gente precisar ou não do oxigênio não vai ter a ver com a localização do CO2, certo? E aí, ocorrência do processo somente durante o dia e interrupção à noite. Não, a gente tem respiração celular, processo de produzir energia a todo momento, tá bom? Não é só durante o dia. Aqui talvez a ideia fosse confundir alguma coisa com a fotossíntese, né? Então, aqui na nossa alternativa correta, a gente não tá falando desse ciclo do ácido tricarboxílico, mas esse ciclo ele vem antes e vai depois ter a sequência na fosforilação. Só que para a gente ter a fosforilação, a gente teve a participação dos NAD e FAD lá no ciclo primeiro. Então, eles passaram por lá, aí eles vão para a fosforilação oxidativa, sofrem uma oxidação, né? Perdem partículas e é o oxigênio que vai estar envolvido com essas partículas que eles perderam. Vai se juntar com elas e mais outras para poder fazer a produção de água no final, dentre outros produtos que a gente vai ter ali na nossa respiração celular. Vamos fazer a leitura do nosso próximo texto para as próximas questões. Tomás exige DNA e põe fim à farra de Isis em Mania de Você. Direito meu. Nos próximos capítulos da telenovela Mania de Você, o passado de Isis será exposto e a loira fica na mira de Berta. A empresária descobre que o tipo sanguíneo de Tomás é B, enquanto que o de Isis, sua mãe, e de Henrique, seu pai, é tipo O. Então, o rapaz não pode ser filho do falecido. Tomás vai bater de frente com Isis em Mania de Você e não permitirá que a mãe enrole Berta. A milionária vai querer fazer um exame de DNA no neto, depois de descobrir que o tipo sanguíneo dele é incompatível com o dos pais. Mas a loira inventará que ele pode ter sido trocado na maternidade. O rapaz colocará um basta na situação. Eu quero saber se sou mesmo seu filho. É um direito meu, mãe, exigirá. Embora a princípio um casal com tipagem sanguínea O não possa ter um filho com tipo sanguíneo B,
O fenótipo bombaim poderia ser uma explicação para essa eventual situação. O tipo bombaim é determinado por um genótipo recessivo, que impede a ligação dos antígenos A e B na superfície das hemácias, gerando o fenótipo falso O. Bom, pessoal, já vou explicar isso daqui antes da gente ir para a questão, tá? O que acontece? Para a gente ser tipo A, tipo B, tipo AB ou até um O comum do que normalmente acontece, a gente tem um gene H, o Hzão, tá? É um gene dominante. E aí, as pessoas em geral vão ter esse gene e elas produzem lá o antígeno A, o antígeno B, e esses antígenos se conectam com as suas hemácias. Ou então, se ela não tem o gene para A e para B, aí ela vira O. Então, a gente está falando de dois tipos de genes diferentes. A gente tem esse gene do H, que ele precisa ser dominante para, caso eu tenha o gene do A ou do B, eles consigam se manifestar. Só que o que acontece? As pessoas que são Hzinho, elas vão ter esses dois Hzinhos e não importa o que elas têm no outro gene, ela pode ter gene para A, pode ter gene para B, que essa característica não vai ser fabricada nela, porque o Hzinho está impedindo. Então, esse é um tipo mais raro que vai acontecer. E aí, como a pessoa não vai ter o A nem o B na célula, ela fica como se fosse um O, mas é um O que não é aquele O comum, não é um O porque a pessoa tem dois genes para O, não, ela é um O porque ela tem genes que estão impedindo que ela produza as moléculas do A ou do B. Então, é uma característica diferente. Eu vou fazer vídeo muito em breve dessa característica. Quando já tiver, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Então, se você está vendo daqui a um tempinho, talvez já tenha, tá? Vamos ver, então, a questão? Bom, com base nos tipos sanguíneos apresentados no texto acima, Tomás poderia ser filho de Isis e Henrique, caso ocorresse as seguintes combinações. Bom, para a gente concluir, chegar nas respostas aqui, eu vou escrever algumas características para vocês, vou colocar os genes aqui. Bom, pessoal, então vamos lá, ó. A pessoa, para ter tipo A, B ou AB, ela precisa ser assim, ó. Ou ela vai ser Hzão, ou Hzinho, tá? E aí, ela tendo um Hzão, ela consegue, caso ela tiver os genes para isso, ser A, B, AB, tá? Então, isso vai ser possível. Agora, se a pessoa não tem Hzão, ela é Hzinho, não importa se ela tem genes para esses aqui, não vai se desenvolver, tá? Então, vamos para as alternativas. Olha só, o Tomás poderia ser filho de Isis e Henrique, caso ocorresse as combinações. Ó, a mãe, bombaim, então a mãe teria que ser Hzinho, e o pai também, ó, o pai bombaim. E aí, o filho tipo B, pessoal, o filho não poderia ser tipo B, porque olha só, se os dois pais são Hzinho, tem nem pra onde correr, o filho também vai ser Hzinho. E esse filho Hzinho não vai conseguir produzir as células que tenham A ou B, então não daria filho tipo B. Tá? Vamos para a segunda alternativa. A segunda alternativa, que é a correta, fala assim, ó, mãe tipo O, um O comum, né? Porque ele não falou nada, então o O comum, ele vai ser assim, ó, a pessoa é Izinho para ser O. Ah, e o H dela? Bom, se ela é um O comum, ela vai ser Hzão, ou Hzinho, tá? E aí, o pai seria bombaim. O pai vai ser Hzinho, ó. Então, ele vai ser aquele falso O. Não importa o que ele tem aqui no ABO pra gente. E aí, ele teria um filho B. O filho para ser B, pessoal, ele vai ter que ser assim, ó. IB, lá pro gênio de tipo sanguíneo. Ou ele vai ser IB, Izinho, tá? Eu tenho aula de tipagem sanguínea aqui, eu vou deixar para vocês, porque agora não dá para explicar tudo, tá? Só que para ele ser B, ele teria que ser Hzão ou Hzinho. Então, Hzão é alguma coisa, para que o B dele se manifeste. Então, nesse caso, seria possível, porque se o pai manda Hzinho, que é só o que ele tem, a mãe pode mandar um Hzão. Então, ele teria o Hzão aqui e seria possível ele manifestar o B dele, tá? Vamos ver as outras? A C, mãe bombaim, então a mãe teria que ser Hzinho. O pai também, e o filho
também. Só que, gente, a gente já viu lá no texto que não é esse o caso, né? Então, não. Aí a D, mãe tipo O, izinho, izinho. Pai tipo O, também, izinho, izinho. E o filho B. Bom, nesse caso, não teria de quem ele herdar o gene para B, né? Ele poderia ter 2 IB ou IB, izinho. Mas se os dois pais são izinho, izinho, não dá para sair B dele, né? Então, não. E o último caso seria os dois pais O comuns, então a mesma situação aqui, ó, dois Os comuns, que seriam izinho, e aí o filho sai bombaim. Mas a gente viu tanto lá na história, né, que não bate, e também se os dois pais são Os comuns, quer dizer que eles provavelmente têm o Hzão, né? Então, a chance dele ser bombaim seria menor, mas de qualquer maneira não bate com a história do texto. Questão 13. Considerando somente o gene determinante do sistema ABO, a probabilidade de um casal tipo O ter um filho do sexo masculino e B é de... Bom, pessoal, essa é muito fácil, né? É 0. Mas, vamos entender aqui por quê? Ó, a gente já tem a nossa resposta, mas olha só, o que acontece? Os pais, ó, eles vão ser izinho, izinho, como eu falei para vocês. Então, aqui o exercício pede para eu considerar só isso, né? Então, o O é o tipo recessivo dos tipos sanguíneos. Vamos fazer o nosso quadro de Punnett. Tem o vídeo aqui, ó, também de genética, se você precisar, de tipagem sanguínea. Eu vou deixar tudo aqui para vocês, tá? Ó, então a gente fez o cruzamento. Todas as possibilidades desse filho são de sair O. Tá? Então, é 100%. Se os dois pais são O comum, O regular, não falso O, vai ser filho O. Só que ele pediu filho B, né, na probabilidade, e ainda do sexo masculino. E aí, pessoal, esse exercício, ele é um exercício que pede duas coisas de probabilidade juntas. Quando acontece isso, a gente multiplica as probabilidades. Só que nesse caso, uma já deu 0, então vai dar 0 de qualquer maneira. Mas só para vocês entenderem, vamos supor que tivesse dado meio, né? Metade. Aí vamos supor que metade aqui deu o que eu queria. Aí eu ia fazer esse meio vezes a chance de ser sexo masculino, que é qual? Meia também, né? Ou eu poderia fazer em porcentagem já direto. Aí daria 1/4, 25%. Mas, provavelmente ele fez isso para te confundir, porque se você errasse aqui no caso dos pais, no cruzamento, aí você poderia errar multiplicando o masculino também, tá? Mas como a chance de ser B já é 0, multiplicar o 0 pela chance de ser masculino vai dar 0 do mesmo jeito. A 14 é super fácil, olha só. A função desempenhada pelas células sanguíneas que estão diretamente relacionadas com a existência dos diferentes tipos sanguíneos no sistema ABO e no RH, que é o positivo e o negativo, é a... Pessoal, a célula que faz isso é o glóbulo vermelho, são as hemácias. Então, a gente vai ter a função de transporte de oxigênio nessa célula. É a célula que faz esse transporte pra gente, é o glóbulo vermelho. E é também nela que estão os antígenos que caracterizam os tipos sanguíneos, tá? Aí a gente tem outras opções aqui, né? Outras opções, todas elas que vão estar relacionadas com as outras células do sangue. Então, ó, produção de imunoglobulinas, que são os anticorpos, vai acontecer lá pelos glóbulos brancos. A coagulação sanguínea vai ser pelas plaquetas. Fagocitose de corpo estranho, também glóbulo branco. E a ação inflamatória, mesma coisa. Toda a parte ali da nossa defesa, principalmente, exceto a coagulação, que não deixa de ser defesa, mas não está tão conectada ao sistema imunológico quanto os glóbulos brancos. Mais um textinho pra gente ler e responder as próximas questões. Coqueluche. Por que o Brasil está vivendo aumento de casos? A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis, que afeta o trato respiratório, incluindo traqueia e brônquios. Nos últimos anos, os órgãos de saúde têm observado um aumento significativo nos casos da doença, especialmente entre adolescentes e adultos jovens. São Paulo e Rio de Janeiro estão entre os estados mais afetados. Somente em junho, o estado de São Paulo registrou até a 23ª semana epidemiológica deste ano, encerrada em 8 de junho, 139 casos de coqueluche, representando um aumento de 768,7% em comparação ao mesmo período no ano passado. Questão 15. Bordetella pertussis é uma importante bactéria gram-negativa. Assim, para que um antibiótico seja eficiente para patógenos como esse, é necessário avaliar a sua eficácia quanto a
Bom, pessoal, vou colocar aqui a imagem das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Essa classificação de bactérias, ela é muito utilizada na microbiologia e ela se refere a como que é a parede celular dessas bactérias, tá? Então, o que que acontece? A gente vai ter as opções aqui, mas a gente já vai saber que vai ter essa relação. Essa bactéria, por ser gram-negativa, isso quer dizer, como vocês podem ver aqui em cima, que a parede celular dela vai ter a camada comum ali de parede, que é aquela camada que vai ter o peptídeo glicano, que é uma molécula típica das paredes bacterianas, mas ela vai ter uma membrana externa. Então, como se fosse um sanduichinho, tem a membrana plasmática, tem a parede e tem uma membrana por fora, de novo, essa segunda membrana. Tá? As gram-positivas não são assim, elas só têm uma camada espessa de parede celular. Então, aqui, olha só, a gente tem as opções, a A vai ser a correta, então, né, para que esse antibiótico atue, ele precisa passar por essa membraninha, para que ele possa atingir ali o funcionamento da bactéria. Aí a gente tem nas incorretas, impedir formação do capsídeo proteico. Pessoal, capsídeo é uma estrutura viral, é a estrutura de vírus. Então, a gente está falando aqui de bactéria na questão. Como que a gente vai ter capsídeo? Não vai ter, tá? Atravessar envelope lipídico. Mesma coisa, envelopes de lipídio são típicos de vírus, não de bactérias. Então, nada a ver. Depois, ó, inibir a reprodução da célula ou inibir a ação dos ribossomos. Só que, pessoal, olha só, para chegar nesse ponto de atuar lá dentro, no ribossomo ou na reprodução, teria que primeiro atravessar a membrana de qualquer maneira. Então, por isso que a A é a correta. Bom, aqui a gente tem uma questão super fácil. 16. Uma outra doença causada por agente etiológico pertencente à mesma categoria do agente etiológico da coqueluche é a... Pessoal, agente etiológico é o agente causador da doença. Então, pode ser vírus, bactéria, protozoário, mas aqui a gente tem que escolher qual que está na mesma categoria. A febre maculosa, ela vai ser causada por uma bactéria, assim como a coqueluche, então por isso que é a alternativa correta. Agora, os outros aqui, ó, vão ser causados por outros tipos de seres vivos. Então, na A, a gente tem o vírus da Covid, então é um vírus. Na B, a gente tem uma doença causada por fungo, esporotricose. Na C, gripe, que também é causada por vírus. E na D, a leishmaniose, que é causada por protozoário. Então, a única que é causada por bactéria, assim como a coqueluche, é a febre maculosa. E vamos para mais um textinho? Tá acabando, pessoal, calma. O mercúrio é um inibidor não competitivo da enzima colina oxidase, que possui um importante papel na neurotransmissão. Dessa forma, o uso de mercúrio no garimpo, com consequente contaminação dos corpos hídricos, é um agente de risco à fauna local, bem como às populações ribeirinhas, que consomem de forma contínua a fauna desses rios contaminados. Em 2023, indígenas e Yanomami sofreram graves consequências dessa contaminação, aliada à subnutrição. 17. O consumo de peixes e outros animais contaminados é importante fonte de contaminação. Abaixo são listadas algumas espécies da fauna dulcícola amazônica, bem como seus hábitos alimentares. Dentre elas, a que apresenta a espécie cujo consumo continuado causará maior risco à população humana é a... Bom, pessoal, aqui a gente tem que pensar na questão da bioacumulação. O que é isso? Quando a gente tem substâncias tóxicas no ambiente, como foi comentado ali no texto, no caso do mercúrio, esses materiais eles vão se acumulando na cadeia alimentar. Então, quanto mais longe, quanto mais alto o nível trófico a gente vai ali mais longe na cadeia, maior vai ser essa contaminação. Então, a gente tem que pensar em produtor, consumidor primário, secundário nessa sequência. Já tem aula de teia e cadeia alimentar aqui no canal, vou deixar linkadas para vocês poderem dar uma olhadinha se for necessário, tá? Então, olha só, a primeira questão aqui, tambaqui, que se alimenta de frutas, insetos, sementes e plâncton. Então, é um ser que vai atuar como consumidor primário, ali comendo frutas, mas também come, né, outras coisas, frutas e sementes de plantas, mas que também come outros seres, como os insetos. Aí ele vai ser um consumidor um pouco mais superior. Vamos falar das incorretas primeiro, olha só. A C, o pacu vai estar similar com o tambaqui, então alimenta de frutas, mas também plantas e pequenos peixes. A pescada amarela, que se alimenta de crustáceos. E o cascudo, que se alimenta de algas, ou seja, consumidor primário, e limo também. Mas, pessoal, olha só a B.
pirara, que se alimenta de peixes de diversos portes, incluindo piranhas. Ou seja, esse daqui, ele não vai atuar como um consumidor primário. Ele não come os produtores, como algas e vegetais. Então, ele só se alimenta de outros peixes de vários portes. Então, aparentemente, esse ser está mais acima na cadeia alimentar. Por isso que é ele que vai ter uma acumulação maior. Próxima questão. Outra importante fonte de contaminação dos corpos hídricos é o herbicida glifosato, que é absorvido pelas folhas das plantas daninhas e transportado até as raízes e outras partes da planta. O glifosato inibe a enzima 5-enol piruvilquimato 3-fosfato sintase, um palavrão, né? Essa enzima é essencial para a síntese de aminoácidos aromáticos, como a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Observe o gráfico a seguir que demonstra a estatura de plantas de trigo em cada período controle ou com convivência das plantas daninhas. Então, a gente tem um gráfico aqui, ó, os dias passando, então começa aqui e vai até o dia 42, e a gente tem aqui a estatura, né? Então, controle vai ser de cinza, então é aquele que não tem o convívio, e a gente vai ter também no mesmo gráfico eles convivendo com as plantas daninhas aqui na parte mais escura. Tá? Então, vamos lá para o enunciado. Plantas daninhas são potenciais competidores interespecíficos com plantas cultivadas, ou seja, elas competem com outras de espécies diferentes, por isso interespecífico, e aí elas trariam um prejuízo. A análise do estudo representado no gráfico demonstra que no caso do trigo, o uso do glifosato se mostra, então, a gente tem até um erro de concordância aqui, né? Na verdade, ó, o uso se mostra seria desnecessário, né? Uma vez que a convivência com as ervas daninhas não afetou a produtividade do trigo no período estudado. Pessoal, olha só que interessante, né? A gente vê que as plantas daninhas normalmente vão causar prejuízos ali para o que a gente estiver plantando naquele local. E aí, no exercício, ele está falando de herbicidas, né? Que, por exemplo, poderiam acabar com essas ervas daninhas e acabar ajudando na plantação. Só que, olha o que aconteceu. Convivendo com as plantas daninhas ou não, o crescimento foi muito similar em todos os casos aqui. Inclusive, teve até casos maior, né, do que com a convivência do que sem a convivência. Então, se não está prejudicando o trigo, ou seja, ele está crescendo do mesmo jeito com ou sem, não precisa do herbicida. A gente não precisa colocar mais um agrotóxico ali. Então, vamos ver as outras alternativas que estão incorretas. Ó, a necessária, uma vez que a presença de ervas daninhas reduziu a produtividade do trigo. Não reduziu, ficou igual. Necessária, uma vez que a presença de ervas daninhas aumentou a produtividade do trigo. Também não, né? Não exagera, não aumentou, não diminuiu, mas também não aumentou. Aliás, em alguns casos até aumentou um pouquinho, né? Mas a gente tem uma diferença pequena. Esse asterisco aqui provavelmente significa que houve uma diferença estatística, mas ainda assim foi pouco, né, pessoal? A C, necessária, uma vez que o herbicida afeta seletivamente somente as ervas daninhas, então seria necessário usar esse pesticida porque ele só vai matar as daninhas e não as outras, mas se a daninha não tá dando problema, né, não tem porquê. E a última, desnecessária, no período entre 12 e 24 dias após a emergência do trigo. Então estaria aqui, ela seria desnecessária, mas só nesse período. Não, na verdade ela é desnecessária em geral, pelo que o gráfico mostrou pra gente. Vamos para 19 agora. A acetilcolina, derivada da colina, é um importante neurotransmissor e está presente no sistema nervoso autônomo e somático. Sua degradação é catalisada pela enzima acetilcolinesterase, que pode ser inibida pela ação dos organofosforados, inseticidas que podem causar intoxicações em mamíferos. Uma modificação fisiológica que pode estar associada com a intoxicação por organofosforados é o ou a... Bom, para a gente entender essa, a gente tem que lembrar que o sistema autônomo, o sistema automático, ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é o sistema de luta e fuga. Então, quando a gente passa por um estresse, a gente tem a aceleração de várias coisas no nosso corpo, como o ritmo cardíaco, a respiração, para a gente ter mais energia ali, para a gente conseguir reagir. Além disso, a digestão, a parte do sistema urinário, isso é inibido e a gente vai ter respostas que vão priorizar os movimentos dos músculos para a gente reagir. Então, a B.
A, D e a E estão todas relacionadas ao sistema simpático, ou seja, são coisas que vão ajudar o meu corpo a focar nessa luta e nessa fuga. É um momento de estresse. Então, eu vou acelerar o ritmo cardíaco para levar mais oxigênio e nutrientes para as minhas células, para o sangue circular mais rápido. Eu vou ter uma vasoconstrição periférica para que o meu sangue, ele tenha uma redução de fluxo na periferia e foque nos meus órgãos vitais, que são mais relevantes nesse momento. Eu vou ter a dilatação da pupila para enxergar melhor o que está acontecendo no ambiente, para eu me defender. E eu vou ter uma hiperglicemia. Eu vou ter mais açúcar no meu sangue para que esse açúcar vá para as células e consiga produzir ali energia, porque afinal eu preciso lutar ou fugir. Certo? E a C, que é a correta, ela é o oposto. Ela é lá do sistema parasimpático. O parasimpático, ele é o sistema mais associado ao repouso. Então, a gente vai ter essa ativação com coisas opostas, na maioria das vezes, ao simpático. Então, vai ser mais relaxamento. Vai ter uma função maior da digestão, da parte do sistema urinário, essas outras funções que vão estar mais ativas do que as funções, por exemplo, de ativar a musculatura, para a gente correr e fugir, tá? E por que essa daqui vai ser a correta? Porque a gente tem que voltar lá em cima e ver que a gente está falando da acetilcolina como neurotransmissor. Então, pessoal, no parasimpático, a gente vai ter como os principais neurotransmissores pós-ganglionares a acetilcolina, que vai dar esse tipo de ação, como nascer aqui. No simpático, que vai estar associada as outras alternativas aqui, a gente vai ter a adrenalina. Vamos para o nosso próximo texto. Mulher tortura e filma a morte de onça parda e o IBAMA tenta identificação. A onça parda é uma espécie vulnerável, classificada como quase ameaçada no Brasil, como um todo. Um vídeo que mostra uma mulher torturando e matando uma onça parda foi divulgado por meio de redes sociais e gerou revolta nos usuários. Toda a ação é presenciada por um homem que acompanha a atiradora e por uma terceira pessoa que faz a filmagem. De acordo com os dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a onça parda é uma espécie vulnerável, classificada como quase ameaçada no Brasil como um todo. A projeção de declínio da população dessa espécie indica um risco futuro para extinção. 20. As análises preliminares feitas pelo IBAMA no vídeo indicam que o caso ocorreu em uma região de Caatinga, devido à observação de características de uma vegetação xerófita. Uma das características que pode ter sido observada na vegetação pelo IBAMA no vídeo é a ou o. Bom, pessoal, a vegetação xerófita é aquela vegetação típica de ambientes secos, como é o caso da Caatinga, lá no Nordeste do nosso país. Então, esse tipo de vegetação vai ter algumas adaptações para não perder tanta água ou para armazenar água, né? Então, por exemplo, os cactos são muito típicos disso. Eles têm estruturas de acumular água e eles também têm as suas folhas reduzidas a espinhos. Por quê? Se a folha tiver uma superfície larga, ela vai ter muita área de evaporação de água. Então, ela fica naquele formato mais afunilado. Acabei já dando a resposta, né? Então, aqui vai ser a questão dos órgãos que acumulam água, típico de ambiente seco. Então, vamos ver as incorretas. Olha só, a B, presença de folhas com lâmina proporcionalmente larga. Não, pessoal, acabei de falar que é o contrário, né? As folhas vão ser menores, afuniladas, para evitar perder água por evaporação. Quanto mais superfície eu tenho, mais evaporação, tá? Aí aqui a C, alto nível de transpiração foliar. Não, como é que a planta que já está num lugar que tem pouca água vai ficar perdendo muita água por transpiração? Não dá, né, gente? Pessoal, eu acabei percebendo na edição que eu não falei da alternativa D. A alternativa D tem uma pegadinha, por quê? As glândulas excretoras de sal, elas realmente existem, tá? Nesses ambientes muito áridos, muitas vezes o solo possui essa alta salinidade. Mas a gente está falando de uma questão em que o pessoal lá do IBAMA observou que era a caatinga por conta de uma característica vista no vídeo. E até eu vou falar disso na próxima questão, né? Então, como que eles iam observar a atividade das glândulas excretoras de sal pelo vídeo? Nada a ver, né? E aí, a grande quantidade de tecidos esclerificados em suas raízes. Pessoal, aqui a gente até pode ter esse caso, tá? Nesse tipo de ambiente. Mas o que o IBAMA conseguiria ver no vídeo? Não ia ver a raiz dessas plantas, né? Eles iriam ver a parte aérea, a parte que está para fora do solo. Então, teria que ser os órgãos capazes de acumular água, como aquela estrutura ali do nosso cacto. 21.
Onças e outros grandes mamíferos são importantes predadores de topo dos ecossistemas. Essas espécies são consideradas espécies-chave, uma vez que... Bom, pessoal, então... O que é a importância dos grandes predadores, né? Aqueles que são os últimos predadores da cadeia alimentar. Bom, a nossa resposta correta vai ser a B, diminui a competição interespecífica entre as suas presas. Então, o que acontece? Quando eu tenho um predador de topo, ele vai comer as suas presas. As presas podem ser de diferentes espécies, certo? Então, é uma competição interespecífica. Então, essas presas de diferentes espécies, por elas estarem mais ou menos no mesmo lugar ali numa cadeia alimentar, muitas vezes elas podem ter os mesmos alimentos ou os mesmos abrigos, elas podem precisar dos mesmos recursos. Então, se o predador come alguns deles, ele reduz a quantidade desses seres e faz com que eles precisem competir menos, porque se tem menos seres, vai sobrar mais recurso. Então, o predador acaba ajudando a não competirem tanto entre si. Então, esse é o lado bom ali, ecologicamente falando. Vamos entender as outras? Olha só, na A fala que aumenta a competição intraespecífica das suas presas. Intraespecífica se refere à mesma espécie, tá? Então, ele teria suas presas da mesma espécie e elas iriam competir mais porque o predador existe. Não, pessoal, se o predador existe, elas vão estar em menor quantidade, então a competição vai ser menor, independente de ser da mesma espécie ou de espécie diferente, né? Se ambos os seres ali estão sendo alimento de um predador, se esse predador existe, vai ter menos competição entre eles, porque eles vão estar em menor quantidade, tá? Bom, a C. Aumentam a capacidade de suporte ambiental de suas presas. Bom, o suporte ambiental do ser vivo seria a capacidade daquele ambiente abrigar, né, conter aquele ser vivo. E não, né, gente, o predador diminui essa capacidade, porque afinal de contas ele vai estar comendo. Então, menos daqueles seres vão conseguir sobreviver ali, já que muitos estão morrendo por servirem de alimento. Bom, na D, permitem realização do potencial biótico das demais espécies do ecossistema. Potencial biótico seria a reprodução máxima dos seres daquele ecossistema. E a presença do predador, ela não vai favorecer isso, né? Ela vai prejudicar, na verdade. Então, não vai ter toda a reprodução que poderia ter, porque justamente o predador está interferindo. E, por último, se alimentam exclusivamente de espécies introduzidas e exóticas. Não, pessoal, inclusive espécies exóticas que foram introduzidas no ambiente que não é natural delas, muitas vezes elas nem são reconhecidas como presas e elas acabam ficando ali meio avulsas, prejudicando o ecossistema e até se tornando pragas, tá? Então, muitas vezes elas não servem de alimento para os predadores. 22. A onça parda pode medir até 150 centímetros sem a cauda e pesar entre 53 e 52 quilos, apesar de haver registros de machos com mais de 100 quilos. São animais com hábitos crepusculares noturnos, mas ativos no final da tarde e durante a noite. São animais solitários e oportunistas, aproveitando qualquer chance para se alimentarem. É um predador estritamente carnívoro. Porém, a espécie é uma das mais generalistas entre os felinos. Na falta de presas grandes, os pumas podem comer uma ampla variedade de presas, incluindo lagartos, aves e insetos. Na maior parte das vezes, elas começam a comer pela região das costelas e da barriga, vísceras, e quando estão satisfeitas, escondem a carcaça com folhas, terras e galhos para voltarem a se alimentar no dia seguinte. O texto acima se refere ao seguinte conceito. Pessoal, nicho ecológico, tá? Vamos entender o que cada um desses conceitos. Mas nicho e habitat é algo que o pessoal confunde muito. Vou linkar um vídeo meu aqui também, um vídeo curto para você entender melhor. Mas, basicamente, habitat é onde o ser habita, é onde ele mora, é o seu endereço, como a gente costuma brincar. E o nicho ecológico é a sua profissão, a gente costuma falar isso para fazer uma analogia, né? Habitat é endereço, nicho é profissão. Por quê? São as atividades que ele pratica, é o que ele faz, ele é predador, como que ele faz isso, né? Como que ele busca esse alimento? Que diferença ele faz naquele ecossistema? Qual que é a interferência dele naquele ecossistema? Isso é o nicho ecológico. E aqui no texto a gente viu uma grande descrição dos hábitos desses animais. Então, falou do nicho ecológico, tá? Agora, vamos relembrar esses conceitos, ó. População é um grupo de seres da mesma espécie que vivem no mesmo ambiente e ao mesmo tempo. Então, não é o que está sendo feito descrição aqui, né?
Comunidade é um conjunto de populações, então diferentes espécies vivendo num ambiente ao mesmo tempo. E ecossistema é um conjunto de comunidades, fatores bióticos vivos e associado, se relacionando com fatores abióticos, coisas que não têm vida, como por exemplo, fatores químicos e físicos. Luz do sol, calor, temperatura, né? A água, o solo, a atmosfera, tudo isso, tudo bem? Então, não podia ser essa também. Vamos lá, próxima questão, 23. A partir da última década, tem ocorrido um amplo debate sobre a importância da conservação das abelhas e dos polinizadores em geral. Ressalta-se nesse debate o papel fundamental desses seres vivos na polinização das plantas nativas e de culturas agrícolas, bem como os fatores que colocam em risco a manutenção da diversidade de espécies, entre eles a alteração e a fragmentação dos habitats, a competição com espécies introduzidas e o uso de pesticidas. Em recente estudo, Zanella e Martins, 2003, revisaram as relações ecológicas de abelhas e plantas na Caatinga, cujos resultados são resumidos na imagem a seguir. Aqui na imagem, a gente vê bastante sobre o nicho ecológico das abelhas também, né? Então, onde que elas fazem a nidificação, materiais que elas usam, né? O que que elas consomem, enfim. Então, vamos lá, olha só. Gimnospermas do gênero Podocarpus podem ser nativas da Caatinga. Essas espécies podem contribuir para a sobrevivência das abelhas com o fornecimento de... Bom, pessoal, aqui a gente precisava lembrar da classificação das plantas. Então, a gente tem 4 grupos de plantas. Tem as briófitas, bem simples, as pteridófitas, como as samambaias, as gimnospermas, que são essas do texto, que são as plantas que já têm sementes, mas ainda não têm flores e frutos, e a gente tem as angiospermas, que são as que têm flores e frutos. Então, olha só as alternativas. A gente quer saber o que essa gimnosperma consegue fornecer para as abelhas. Só que se vocês observarem aqui, a gente tem estruturas associadas ou diretamente partes das flores em praticamente todas as alternativas. Olha só, aqui poderia fornecer pólen, néctar, essências florais, óleos florais. Opa, como é que a gimnosperma vai fornecer coisa de flor se ela não tem flor? Não. Olha B, mesma coisa, tem essências florais aqui, ó. Olha C, mesma coisa. Olha D, mesma coisa. Então, se você lembrava que a gimnosperma não tem flor, você já matou a questão. Olha só, eles podem fornecer, então, locais para nidificação e material para ninho. Então, esses são os materiais que ela pode pegar, já que nas outras tem tudo coisa de flor e gimnosperma não tem flor. Observe a tabela abaixo, que representa o código genético e responda as questões 24 e 25. Bom, pessoal, o código genético nada mais é do que o conjunto ali dos trios de bases nitrogenadas, que são esses aqui, né? A gente tem nas bases nitrogenadas, né? A guanina, a citosina, a adenina e a timina no DNA, mas aqui no nosso código genético a gente já vê as trincas, né? Os trios de bases que estão associados aos aminoácidos, mas já vendo isso no RNA. Então, por isso a gente tem a uracila e não a timina. E aí, pessoal, aqui nessa tabela, a gente já tem as siglas de quais são os aminoácidos. Então, por exemplo, se a gente pegar o A ou G, vai ser a metionina, que é o códon de iniciação, né? O primeiro de todas as proteínas. Aí, se a gente pegar GCU, GCC, GCA ou GCG, vão ser todos o mesmo aminoácido. Então, a gente tem várias opções que codificam os mesmos aminoácidos. Agora, vamos entender o que aconteceu nessa questão 24 aqui, ó. Uma bactéria que transcreva um RNA mensageiro a partir do segmento fitamold do DNA 3' aí tem toda a sequência 5', produzirá uma proteína com a seguinte estrutura primária. Então, a gente teria que ver que proteína, ou seja, a sequência dos aminoácidos da proteína, que sairia disso aqui, ó. No DNA, a gente tem TCA, AAA, ATT, TCA, GCG. Então, vamos fazer a correspondência do RNA. Então, lembrando da correspondência de bases, né? T liga com A no DNA, mas no RNA a gente não tem T, a gente tem U. A gente não tem timina, tem uracila. Então, a adenina, que é o A, se liga com uracila. E a citosina, que é o C, e a guanina, que é o G, são normais, tá? Então, vamos lá. Então, TAC ficaria A, U, G. Depois, a ficaria U. Perdoem minha letrinha aí que eu tô aprendendo. ATT ficaria U, A,
A, TCA ficaria AGU e GCG ficaria CGC. Então, vamos ver aqui, ó, A, U, G a gente já viu lá na tabela, acabei de mostrar para vocês, metionina. Então, poderia ser qualquer uma dessas três, né? O segundo, o, vamos ver aqui, ó, em cima. Então, ó, as três ainda estão batendo, tá? Ó. Aí, o AA tá no nosso códon de terminação. Então, quando chega em um desses aqui, acaba a síntese proteica. Então, aqui seria o fim, né, da síntese. Tá? Então, a gente tem em uma alternativa o fim, escrito literalmente, e aqui a gente tem a proteína sendo finalizada, que é o que aconteceria na vida real, tá? Mas vamos continuar para ver. AGU, aqui, ó, continua certo aqui. E, por último, CGC, aqui, CGC. Tá, então, o que aconteceu nessa questão? Por isso que foi anulada, né? A gente tem aqui a B, que tá os dois primeiros aminoácidos, e aí termina, porque teve o códon de terminação. O códon de terminação, ele não acrescenta nada à molécula, ele só para. E a C tem a marcação do fim e mais dois aminoácidos, tá? Então, por isso que a questão foi cancelada, porque provavelmente as pessoas ficaram com essa dúvida de qual das duas seria a questão correta, tá? Pessoal, na natureza vai acontecer o que houve aqui na B. Vamos, então, para a nossa última questão dessa correção. 25. A comparação do DNA, RNA e proteínas de diferentes espécies pode sugerir relações de parentesco. Nesse caso, normalmente encontra-se maior semelhança nas proteínas do que na sequência nucleotídica de seus respectivos genes. Isso ocorre devido a ou o. Pessoal, eu vou mostrar para vocês a tabela da outra questão, porque ela é útil aqui. Se vocês observarem, como eu falei anteriormente, a gente tem mais de uma sequência do mesmo aminoácido. Ou seja, a gente tem essas trinquinhas, né, esses trios de bases, e vários deles podem codificar um aminoácido só. Então, os aminoácidos que formam a proteína, né, essa sequência que vai formar a proteína, podem ser os mesmos em diferentes organismos, mas o código que gerou eles pode ter diferença. Então, às vezes, as letrinhas lá do RNA e do DNA são diferentes, mas elas codificam o mesmo aminoácido. Então, no final das contas, a proteína vai ter os mesmos itens, mas o material genético vai ser mais diferente, tá? Então, por isso que a E que é a correta, ó, diferentes códons, essas trincas da tabela, podem codificar um mesmo aminoácido, tá? Depois a gente tem aqui splicing alternativo. O splicing é um processo em que algumas partes do RNA, que são chamados de introns, são removidos. É um processo de amadurecimento, em que só são deixadas as partes que realmente vão ser úteis ali, que vão ser usadas. E nesse caso está falando splicing alternativo, que é um que permite que um mesmo gene, ou seja, uma mesma sequência lá do DNA, consiga produzir diferentes proteínas com a mesma sequência. Então, seria um caso em que um mesmo gene, ele teria essas remoções, essas combinações novas feitas para criar diferentes proteínas. Então, no mesmo trecho, eu teria códigos diferentes, dependendo do que fosse removido ou não. Que mais que a gente tem aqui? Bom, a gente tem as modificações epigenéticas, que são alterações que vão ser causadas por fatores que não são a mutação, podem ser questões químicas ali que interferem no DNA. E, por último, aqui está falando o fato de existirem 4 tipos de nucleotídeos e 20 tipos de aminoácidos. Bom, a gente tem 4 tipos de nucleotídeos no DNA e no RNA, né, que são os nucleotídeos associados a cada base. A gente tem 4, né, sendo que uma delas é diferente no RNA e no DNA, mas ainda assim formam 4 para cada. E 20 tipos de aminoácidos. A gente realmente tem esses 20 aminoácidos, mas não é isso que torna essa similaridade possível, e sim o jeito como o nosso código funciona, promovendo o mesmo aminoácido com diferentes códigos. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa resolução. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem pedir algum conteúdo específico, pode pedir também. E aí, eu vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, se inscrever se você não tiver inscrito ainda, curtir, compartilhar com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!